Bom dia, pessoal. Quinta-feira, 14 de julho, são 7h26 da manhã aqui no Brasil, tá? Vamos lá. No vídeo de ontem, eu tinha falado um pouco sobre a tensão que podia acontecer com a divulgação dos dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, tá? E também comentei que a gente não sabia se já estava precificado ou não, né? Uma vez que segunda e terça-feira já tinham sido bem voláteis e negativos, né? Pois bem, o que aconteceu? Tivemos muita volatilidade na hora do que foi anunciado os números, né? Estranhamente, na hora que anunciou exatamente tudo subiu e depois deu uma despencada enorme, né? Mas ao longo do dia foi se recuperando, né? Nós tivemos SP500 com recuperação enorme, o Bitcoin chegou a fechar bem positivo, e aí é um pouco daquilo que eu tinha comentado, né? Voltando um pouquinho, no sábado eu imaginei, segunda e terça-feira vão ser tranquilos, quarta-feira vai ser o caos. O que aconteceu? Segunda e terça-feira foram bem ruins, né? Anteciparam ou precificaram esse dado ruim. Na quarta-feira ele veio, foi ruim por um momento e depois recuperou e ficou até acima do que eu esperava, né? Então, assim, eu acho que o mercado está cansando um pouco dessa crise, dessa confusão toda e está começando a reagir melhor às notícias ruins, né? Vamos lá. E hoje? Hoje também tem mais notícia ruim. Hoje é a vez da inflação ao produtor. E também pode vir, ou deve vir, pior do que o estimado e pode sacudir mais uma vez o mercado. Esperamos que, no término do dia, né, tudo esteja mais calmo como foi ontem. Então vamos lá. No momento aqui, nós temos tudo vermelhinho, tá? Futuros americanos, bolsas europeias, né? E o dólar, mais uma vez, né, atingindo aí topo histórico atrás de topo histórico, tá? O que é positivo ainda, até agora, é que o negativo aqui das bolsas europeias, ela está bem tranquilo, né? 0,60, 0,60, 0, as três maiores bolsas estão na casa de 0,60 negativo. Tá? Isso é relativamente fácil de reverter, caso, né, o mercado reaja como reagiu ontem. Então vamos aguardar. Sobre os números estamos aqui, né? Então isso aqui é o que está mais vermelhinho aqui, é o mais importante de todos, né? O PPI, que é a inflação ao produtor, tá? Espera-se no mês 0,80 de inflação, que é bastante coisa, né? E no anual 10,7, tá? Então, vamos ver como o mercado vai reagir. No mesmo horário, tem também os pedidos iniciais de seguro-desemprego, tá? Que também é um dado bem relevante, mas que hoje eu acho que vai ser ofuscado por esse número aqui que sai no mesmo horário. E para quem opera no Brasil, né, BM3 ou BMF, também tem o IBCBR, que é uma espécie de indicador do crescimento do nosso PIB, tá? É muito usado como termômetro do PIB. E ele vem mostrando aqui, tá? Se vier em linha com o estimado, estimando 0,50 contra 0,34 do mês anterior, o que é um aumento bom de atividade econômica, tá? Isso pode também agitar a abertura do mini índice futuro, né, ou do índice futuro na BMF, antes da abertura oficial da Bolsa, né? Porque a Bolsa, quando abrir o Ibov, já vai ter saído o dado da inflação. Mas o índice futuro pode começar já com notícia boa ou ruim aqui com relação ao IBCBR. E aí, outro dado que afeta menos as operações, porque já vai ser bem tarde da noite, mas que pode ter algum tipo de solavanco aí, é o PIB chinês. Tá? Eles vão anunciar do segundo quarto aí, hoje, 11 horas da noite. O anterior, do quarto anterior, foi 4,8%, né, de crescimento do PIB, e esse espera-se 1%. Tá? Então, é um dado que não é muito bom e que pode, principalmente quem opera de madrugada, aí, sofrer algum tipo de impacto. Quem opera cripto, quem opera Forex, que roda de madrugada, ou mesmo, né, os futuros americanos, que também são operados à madrugada, pode sofrer algum tipo de impacto aqui. Vamos lá. O Altcoin Season, mesmo número, não vou
fala muito, né? O legal desse índice é que ele não é tão volátil, né? Ele mede, e realmente o mercado não tem nada, nenhuma notícia nova, nada tão relevante aí, então ele vem se mantendo aí no mesmo patamar. Vamos aqui no Crypto Bubbles Top 100, né? No mês, já começamos a ter várias moedas ficando verdinhas, tá? Na semana também, né? Ontem eu mostrava tudo vermelhinho, hoje já tem algumas verdinhas, ainda a maioria vermelha, mas assim, refletindo, né? De um dia para o outro, difícil que haja uma mudança. Nas últimas 24 horas, aí já temos também uma quantidade razoável de verdinhas, né? Mesmo com ontem, aquele dia caótico, muitas moedas conseguiram dar uma descolada. E agora, na última hora, um crescente bem positivo, tá? Vamos ver como que vai ser o dia. Bem, eu queria começar primeiro mostrando a volatilidade de ontem, tá? Eu botei no gráfico de 15 minutos para vocês terem uma ideia do que foi, tá? Aqui foi o anúncio dos dados, tá? Estranhamente fez uma barra enorme. Isso aqui é o S&P 500 futuros, tá? Porque o à vista não estava aberto ainda. Estranhamente fez uma barra bem positiva e depois, como o número era ruim, veio e desabou tudo, tá? Então, essa foi a tensão do momento que saíram os números, tá? E estranhamente, ao longo do dia vem recuperando, 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 tá? E aí depois, mais para o final do dia, teve um pouquinho de desânimo aqui, tá? Mas muito pouco em relação ao que se esperava, tá? Já o Bitcoin, ó, falando um pouquinho de cripto, o que aconteceu? Ele vinha se recuperando, né, desde a abertura do dia anterior, pá, 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 pá. Saiu a notícia, assim como esse pequeno ele subiu e depois despencou, tá? Ele chegou a bater aqui 20, opa, 20,128 e depois ele foi buscar o 18,910, tá? E aí ao longo do dia ele veio e no final do dia ele fechou em 20,234, fechou ainda bem positivo, tá? Então esse foi o que eu falei, né? A notícia ruim não tem como segurar, ela cai. Mas o mercado parece que já precificou muita coisa, o mercado já está cansado dessas notícias ruins, e aí ele acaba absorvendo melhor ao longo do dia e vai voltando. Muita gente falou, o Bitcoin agora vai cair para 12, 15, 17. Deu um pico lá, né? 18.900, mas já voltou e fechou o dia acima dos 20, tá? Então, assim, a situação é boa? Não. Ainda é caótica, mas cada vez mais ficando mais ameno, uma vez que todo mundo já está acostumando, os investidores estão acostumando com a situação e já estão se posicionando de acordo. Tá? Vamos lá então, vamos fazer a análise diária aqui rapidinho. O SP 500 à vista, né? Ele ontem fechou negativo em 0,45, até porque ele fecha cedo, né? A recuperação maior foi pós esse horário, mas ele praticamente segurou nesse suporte aqui ainda. Não vou dizer que ele perdeu, porque ainda está muito colado ali. Vamos ver como que vai ser hoje. Tá? Se ele vai perder esse suporte ou se vai segurar e ele vai voltar. O à vista, né, é, também fechou ontem menos 0,70, muito alinhado com o que estava lá do, do à vista, né, futuros alinhado com a vista. E agora, no momento, ele está menos 0,81. Já teve mais, tá? Se nós botarmos, vou botar no gráfico curto aqui, de, por exemplo, 5 minutos, olha. Ele fez, não, vou dizer que fez o fundo aqui por volta de 5,40, subiu, aí aqui por volta de 6,20 caiu de novo e agora ele vem tentando se recuperar. O dólar internacional tem feito topo histórico acima de topo histórico, né? Então, nada a comentar. Inclusive ontem, deixa eu ver como é que estamos agora. Deixa eu olhar aqui. Ontem o dólar e o euro ficaram praticamente iguais em cotação contra o real brasileiro. Ó, no momento agora, o dólar 5,39 e o euro 5,40, praticamente um para um, tá? Para você ver a força que o dólar está ganhando nessa crise. GMT, que é o que eu venho acompanhando aqui, tá? Ontem também, na hora da confusão, caiu. No final do dia fechou até bem positivo acima. Hoje deu uma recuada e agora tenta
recuperar. No momento ainda positivo 0,48, tá? Então, GMT parece uma recuperação boa. Sabe, inclusive, uma notícia que eles fecharam o ano passado em lucro, tá? De 120 e poucos milhões de dólares, no ano do projeto. Entrando um pouquinho agora aqui na Bolsa Brasileira, Ibov continua segurando naquele suporte que eu falei, né? Já é o terceiro dia que fica ali naquela faixa. Ontem fechou 0,40 negativo, mas ainda na mesma faixa de suporte. Aí o mini índice vai ser a mesma coisa, né? Fechou em menos 0,44, tá? Uma volatilidade bem grande ao longo do dia. Vou botar em 5 minutos também aqui, ó. Ó, o índice abriu em queda, aí deu, quando ele chegou a subir, junto com SP500, cripto, tudo. Depois ele desabou e ficou fazendo um zigue-zague. Depois ele subiu muito, até que, após ao meio-dia, ele veio fazendo uma curva descendente aqui para fechar levemente negativo. O dólar futuro também no diário, ele voltou a testar lá o topo de 5,5, né, de 5 dólares e 50, e fechou depois bem negativo em quase 1%, tá? Menos 0,94. Ao longo do dia, fez o movimento inverso aí do índice, né? Ele, quando deu a confusão, ele subiu e depois ele caiu, aí veio fazendo um movimento negativo, até que no fim do dia tentou recuperar um pouquinho, mas fechou ainda bem negativo. Mas o dólar em especial, né? Ele, assim como o dólar internacional, ele tem subido bastante. A correção dele foi muito pequena, tá? Eu não sei se agora com esses números ainda vai ter outra queda, mas em algum momento ele vai ter sim que vir testar essa região aqui no mínimo, tá? Pelo menos o 5,2, vou botar 5.191, vou botar 5.200. Ele deveria vir testar em algum momento. Petrobras. A Petrobras também, né? Está ali muito próximo da área, chegou a perder mais forte a área de suporte, ficou passeando ali pelaquela área, muito próximo dali. Ontem fechou na estabilidade, positivo em 0,07. Para mim é estabilidade. Vale. Vale também tinha testado o fundo, tinha perdido esse fundo aqui e voltou, né? E conseguiu fechar acima, mas um negativo de 0,34 ontem. E a Eletrobras, bem positivo, 0,70, assim, com dois candles fortes, mas está segurando aqui nesse suporte de 43,58. Vamos ver se com notícia boa hoje, se isso pode reverter. Tá? Então foi rapidinho hoje. Espero que tenham gostado. Então, atenção às 9h30, dado mais importante do dia, inflação ao produtor. Eu acho que não deve ter o impacto todo que teve a do consumidor do dia anterior, até porque o mercado já precificou de novo isso daí. Né? Às 9 horas, para quem opera no Brasil, na hora da abertura dos futuros, tem o indicador IBCBR, que também é bem importante. E quem estiver operando à noite, madrugada, 11 horas da noite, fica atento, vai sair lá o PIB chinês do quarto, tá bom? Se gostaram, por favor, curtam o vídeo e também, se puder se inscrever, eu agradeço. Me ajuda a continuar fazendo esses vídeos para vocês aqui. Um abraço a todos e até amanhã.